Olá, estudante! Tudo bem com você? Seja bem-vinda ao canal Português Online. Para quem chega agora, eu sou a professora Aline. Hoje vamos atualizar a aula sobre artigo e as formas combinadas dos artigos definidos e indefinidos. No final do vídeo, tem um teste para você praticar e avaliar seu conhecimento sobre o assunto, beleza? Então, o que é artigo? De modo geral, o artigo é a palavra que vem antes do substantivo, especificando-o ou generalizando-o. Por exemplo, a mesa está quebrada. Um escritor só se realiza quando faz um nome, uma obra e um público. Veja que no exemplo 1, o a aqui indica que a mesa mencionada é conhecida do ouvinte ou leitor. Além disso, o a está especificando o substantivo mesa, ou seja, está definindo-o. Já no segundo exemplo, as palavras um e uma generalizam os substantivos escritor, obra e público, referindo-os como simples representantes de uma dada espécie. Desse modo, as palavras um e uma estão indefinindo os substantivos. Portanto, a, um e uma nos exemplos são artigos, ok? São artigos a, o, um e uma. O artigo é dividido em dois grupos. Temos os artigos definidos, o, a, os e as, que determinam o substantivo, e temos os artigos indefinidos, um, uma, uns e umas, que generalizam os substantivos. Assim como o substantivo, o artigo também é variável, ou seja, modifica sua forma, flexiona em gênero e número. Vamos ver a flexão dos artigos definidos. O artigo o indica que é masculino e a ausência da desinência s no final indica que está no singular. Para passar para o plural, é só adicionar o s no final e fica os. Beleza? O artigo a indica que é feminino e, como não tem o s no final, indica que está no singular. O plural é as. Fácil, né? O artigo 1 indica que está no masculino e, como não tem o s, está no singular. O plural de um é uns. O artigo uma indica que está no feminino. Como há a ausência de s, indica que está no singular. O plural de uma é umas, ok? O artigo indica o gênero do substantivo. Por exemplo, um poeta. O artigo um indica que o substantivo poeta é masculino. Além disso, está no singular. Umas clientes. Umas indica que o substantivo cliente está no plural, ok? A estudante. O a indica que o substantivo estudante é feminino. E como não tem o s, está no singular. Os dentistas, o artigo os indica que o substantivo dentista é masculino e está no plural, ok? Porém, diferente do substantivo, o artigo não flexiona em grau, beleza? Lembre-se, o artigo acompanha o substantivo e qualquer palavra antecedida de artigo se torna substantivo, processo chamado de substantivação. Veja no exemplo, o andar de Paulo era triste. Veja que o verbo andar, que é de outra classe gramatical, se transformou em substantivo por meio da presença do artigo o andar. Temos aqui um exemplo de substantivação, beleza? Agora vamos ver as formas combinadas dos artigos definidos e indefinidos. Quando os artigos definidos se combinam com as preposições a, de, em e por, formam uma só palavra. Veja no quadro. A preposição a combinada com o artigo o formou ao. A preposição a com o artigo a forma o a craseado. A preposição a mais o artigo os forma aos. A preposição a mais o artigo as forma as craseado. A preposição de mais o artigo o formou do. A preposição de mais o artigo a formou da. A preposição de mais o artigo os formou dos. A preposição de mais o artigo as formou das.
A preposição em mais o artigo o formou no. A preposição em mais o artigo a forma na. A preposição em mais o artigo os formou nos. A preposição em mais o artigo as formou nas. A preposição por mais o artigo o formou pelo. A preposição por mais o artigo a formou pela. A preposição por mais o artigo os formou pelos. E a preposição por mais o artigo as formou pelas. Beleza? Agora veja as formas combinadas dos artigos indefinidos. Quando os artigos indefinidos se combinam com as preposições em e de, forma, por exemplo, em mais o artigo forma num. Em mais o artigo uma forma numa. Em mais o artigo uns forma nuns. E em mais o artigo umas forma numas. A preposição de mais o artigo forma dum. A preposição de mais o artigo uma forma duma. A preposição de mais o artigo uns forma duns. E a preposição de mais o artigo umas forma dumas. Ok? Agora vamos ao teste. Questão 1. Julgue corretamente o período abaixo quanto ao emprego dos artigos. O jornal publicou uma matéria informando toda a população sobre os riscos do coronavírus. Letra A. Artigo indefinido, artigo definido, artigo definido e artigo indefinido. B. Artigo definido, artigo definido, artigo definido e artigo definido. C. Artigo indefinido, artigo definido, artigo indefinido e artigo definido. Letra D. Artigo indefinido, artigo indefinido, artigo indefinido e artigo definido. E opção E. Artigo indefinido, artigo definido, artigo definido e artigo definido. Pause o vídeo e responda. Vamos analisar os artigos destacados. O jornal publicou uma matéria. O artigo 1 está destacado. Como vimos na aula, é um artigo indefinido, informando toda a população. O artigo A acompanha o substantivo população. É um artigo definido. Sobre os riscos, os é um artigo definido masculino e está no plural. Concorda com o substantivo riscos. Do coronavírus, do é formada pela combinação da preposição de mais o artigo definido o, que forma do. Portanto, a opção correta é a letra E, ok? Questão 2. Observe o início de uma descrição em que alguns artigos estão destacados. Um casal dirigia-se a um restaurante do centro da cidade para comemorar 20 anos de casados. O restaurante estava repleto, mas havia ainda algumas mesas disponíveis. Logo que se sentaram numa delas, um garçom aproximou-se e entregou-lhes o cardápio. Sobre um desses artigos, assinale a afirmativa correta. Letra A. Um casal mostra o artigo indefinido para indicar nenhuma importância narrativa. B. O termo o restaurante mostra o artigo definido, por já haver sido citado anteriormente. C. O elemento um restaurante mostra o artigo indefinido para mostrar que se trata de um restaurante qualquer, sem sofisticação. D. Um garçom mostra um emprego inadequado do artigo indefinido. E E. O cardápio traz um artigo definido por ser um elemento inesperado na situação narrada. Então, pause o vídeo e responda. Se você marcou a opção B, parabéns, você acertou. O restaurante, o indica que é um artigo definido, indica que é conhecido, que já foi mencionado, ok? E questão 3, considerando-se a variação de número dos artigos definidos e indefinidos em concordância com o contexto, preencher as lacunas da segunda coluna de acordo com as palavras da primeira e após assinalar a alternativa que apresenta a sequência correta. 1, uma, 2, umas, 3, a, 4, as. Espaço, pacientes chegaram mais cedo à clínica, enquanto outras chegaram bastante atrasadas. Ao menos, espaço, explicação para esse equívoco se faz necessária.
Espaço, encomendas chegaram atrasadas. Espaço, jovem foi à aula, tal como costumava fazer todas as manhãs. A. 1, 2, 3, 4. B. 3, 2, 1, 1. C. 2, 3, 2, 3. D. 2, 1, 3, 2. E E. 2, 1, 4, 3. Pause o vídeo e responda. Umas pacientes chegaram mais cedo à clínica, enquanto outras chegaram bastante atrasadas. Ao menos uma explicação para esse equívoco se faz necessária. As encomendas chegaram atrasadas. A jovem foi à aula, tal como costumava fazer todas as manhãs. Opção correta, letra E. Espero que você tenha acertado. Então essa foi a atualização sobre artigo e as formas combinadas dos artigos definidos e indefinidos. Espero que você tenha compreendido melhor e tenha sucesso em seus estudos. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva e ative o sininho para você não perder nenhum vídeo. Combinado? Se você gostou da aula, deixe seu like, deixe seu comentário, dúvidas e não se esqueça de compartilhar este vídeo com seus colegas para ajudá-los também. E até mais, tchau!